galera, aqui é o Rod. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que é deveras polêmico, sempre assunto polêmico, né? Mas seguinte, a galera geralmente tem muita dúvida de quanto cobrar no projeto, valor de horas, se tá cobrando caro, tá cobrando barato. Rod, me ajuda, acabei a mentoria, me mandaram um estúdio aqui, mandou falando que vai pagar tanto, tá bom, não tá, como que funciona? A gente tem aula sobre horas, né? Mas o pessoal iniciante ainda fica muito inseguro, né? Quando recebe o primeiro trampo assim. Então eu criei essa planilhazinha aqui, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, né? Como que ela funciona. E queria conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Pô, não sei quanto cobrar, tô cobrando caro, tô cobrando barato, o estúdio tá me pagando tanto, tá me explorando, né? Então, queria conversar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. E a gente vai começar aqui, né? Por que que é importante você saber o valor da sua hora, né? Pra você não pegar trabalhos que pagam mal, pra você saber se você tá recebendo o preço justo pelo seu trabalho, né? Pra não ficar com aquela sensação de frustração que você tá trabalhando muito e recebendo pouco, ou aquela insegurança, tipo, putz, falei pro estúdio, o estúdio perguntou, e aí, quanto que você cobra, Joãozinho? Ó, Joãozinho, eu cobro $100, aí o estúdio fechou. Na hora, assim, nem negociou nada, né? E já fechou na hora. Aí o Joãozinho, putz, cobrei barato demais, né? E agora, o que que eu faço? Agora vai ter que trabalhar, não tem jeito. Então, pra evitar esse problema do Joãozinho, usa a nossa tabelinha aqui que eu vou deixar pra vocês e entenda como funciona, né? Por que que é importante você saber a sua hora de trabalho, né? Porque muita gente acaba cobrando por peça e vê lá, quanto que você cobra pra modelar essa garrafa aqui, Joãozinho? Eu cobro $50. E por que que ele cobrou $50? Não sabe, ele sobe, eu vou cobrar 50, é isso, acho que vale 50. Agora, por exemplo, se ele tiver essa técnica certa que é que eu vou passar pra vocês no vídeo de hoje, que é você calcular quantas horas você levaria pra modelar, tá? Quantas horas você levaria pra modelar, e calcular o valor da sua hora. Então, digamos que a sua hora é R$10 e você leva pra modelar essa garrafa aqui 7 horas. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o valor que você leva para modelar, 7 horas, e multiplicar pelo valor da sua hora, R$10. 7 vezes 10, 70. Então, o Joãozinho que cobraria 50 para modelar, o certo era ele cobrar pelo menos 70, entendeu? Então por isso que é importante você saber o valor da sua hora trabalhada, né? E ter ideia de quanto tempo você demora em média para modelar cada coisa, para fazer cada trabalho. Então, pra não sair igual o Joãozinho no prejuízo, né? Que ele poderia cobrar 70, cobrou 50, o estúdio pagou 50. E é isso, né? Então, pra você não ficar com essa... Pra você saber exatamente quanto cobrar, né? Não cobrar barato demais e depois se sentir, entre aspas, explorado, né? É importante você saber essa técnicazinha aqui que eu vou passar pra vocês. E usar a planilhazinha também que eu vou deixar disponível na descrição, tá? Eu tenho o link pra download dela. E se você tá vendo esse vídeo pelo celular, eu vou deixar na bio do meu Instagram lá também o link do meu Linktree, que lá você acessa o Linktree e tem um link pra baixar essa planilha também, beleza? Então dá pra baixar também pelo celular, beleza? Seguinte, o problema não tá no mercado, tá, gente? O problema é que você não tá sabendo cobrar. O estúdio fulano de tal tá pagando $100, tá pagando $200 pra modelar a peça X. Mas e aí, aqueles $200 faz sentido pra você? Por exemplo, em que situação que valeria sentido? O estúdio pagar, você pegar aquele trabalho de $200 do estúdio. Se a sua hora de trabalho é $10 e você leva até 20 horas para fazer a peça que ele está te pedindo. Se você levar mais que 20 horas para a peça que o estúdio está te pedindo, já não vale a pena aquele trabalho para você mais. Pode valer para outra pessoa, que a hora vale menos. Por exemplo, se a hora do cara vale 5, então ele pode demorar mais naquela peça, entendeu? Então, você tem que ver o que faz sentido para você, tá? Então, se aquele estúdio está pagando tanto e não tem como negociar, procura outro estúdio que paga mais. Ou então pega aquele lá por enquanto você não arruma outro que pague mais, né? Como eu comentei, né? O erro comum é você cobrar por peça e sem cálculo nenhum, sem base nenhuma, né? Só falar, eu vou cobrar $30 para modelar esse apontador, vou cobrar 50 para modelar essa garrafa, vou cobrar 20 para modelar um computador. Pô, você cobrou 50 para modelar a garrafa e 20 para modelar um computador inteiro. Entendeu? Então, você está cobrando por peça e não por hora, baseado nas técnicas que a gente passa na mentoria também, né? Por exemplo, digamos que a sua hora vale 50 e uma escultura que leva 20 horas para se fazer. Então, o preço base, né, deveria ser R$1.000, né? Se a sua hora vale R$50 e você leva 20 horas para modelar, você tem que cobrar R$1.000 para aquela peça, no mínimo. Senão, se for menos que isso, ou se você levar mais tempo do que 20 horas, o estúdio está te pagando 1.000. E você leva mais que 20 horas, por exemplo, 50 vezes 30,
que seria as horas que você levaria, aquela peça pra você teria que ser 1.500, mas o estúdio só paga 1.000. Então você tem que modelar mais rápido, não é o estúdio aumentar o valor. Você pode tentar negociar com o estúdio, né? Tem as duas formas, pra você não sair no prejuízo. Negociar um valor mais alto com o estúdio, ou você ganhar velocidade modelando. Como que você ganha velocidade modelando? Estudando e aprimorando sua técnica, como ZBrushAcademy.com.br. Ó, o merchan aí. Então acessa lá, a gente tem vários cursos, tem mentoria, curso do Zero ao Pro, tem o nosso treinamento em miniatura também, além da mentoria, né? Tem um treinamento específico. Enfim, acessa lá, tem todas as informações lá, na descrição também vai ter algumas informações, e é isso. Voltando aqui pro tópico do vídeo. Vamos pra planilhazinha, então? Vou mostrar pra vocês como que ela funciona. Seguinte, como que ela funciona, né? A gente tem algumas informações aqui, importante que vocês leiam, tá? Primeiro de tudo, vocês vão ler o que tá escrito aqui do lado, antes de começar a mexer na planilha. Por quê? Porque se você for tentar mexer nela, você não vai conseguir, porque ela tá bloqueada. Para você conseguir editar essa planilha, tá escrito aqui, ó, para editar a planilha, vai em arquivo e depois clique em fazer uma cópia ou make a cópia, se tiver em inglês. Se tiver em inglês, você vai vir aqui em File, Arquivo File, e fazer uma cópia, make a copy. Vai clicar aqui, vai colocar o nome tipo Orçamento Miniaturas, o nome que você quiser, tá? Vai escolher onde você quer salvar e vai apertar aqui, ó, fazer uma cópia. E aí você vai criar uma cópia da planilha que vai estar editável, né? Então você consegue alterar, beleza? Depois tem aqui, ó, uma informação legal. Com essa planilha você consegue descobrir o valor da sua hora trabalhada de acordo com seus últimos 5 projetos. Se você não tem 5 projetos, não tem problema, é só não preencher as cédulas, tá? Mas tem mais um adendozinho aqui, tá? Antes disso. O que você vai fazer? Rod, tenho 5 projetos, então vamos lá. Troll, levei 60 horas para fazer, o estúdio me pagou 750. Então minha hora nessa peça foi 12,50. O Arc, levei 25 horas, o estúdio me pagou 250. Então minha hora nessa peça foi 10. Então por que a gente pega os últimos 5 projetos? Para você ter uma média final da sua hora. Porque alguns estúdios, algumas vezes, você vai pegar uma peça que o estúdio está te pagando mais e você leva menos tempo para modelar ela, que é o caso do Troll aqui. Então o Troll, o estúdio me pagou 750 e eu levei 60 horas. O valor da minha hora nesse Troll foi 12,50. Mais o valor oficial da minha hora é 10,87. Ou seja, eu saí no lucro. Eu modelei mais rápido do que o normal, então, entre aspas, eu recebi mais do que eu realmente deveria receber. Se fosse pelo valor da minha hora mesmo, né, esse troll aqui, ó, vamos dizer que eu recebi 750, certo? Vamos dizer que, na verdade, que eu levei 60 horas para modelar, e o valor da minha hora é 10,87. Então, eu deveria ter recebido 652,20 por esse troll. O estúdio me pagou 750. Então, valores meramente ilustrativos, tá, gente? Então, eu saí aqui, ó, ganhando 97 dólares nessa peça, porque eu modelei mais rápido, entendeu? Então o preço do estúdio é esse, mas eu modelei mais rápido do que o normal, né? Que vale a minha hora, que vale 10,87. Aqui nessa peça vale 12,50. Então eu saí no lucro nessa peça, né? Agora nessa outra aqui, eu levei 25 horas, o estúdio me pagou 250. Eu saí no prejuízo, porque a média da minha hora aqui deu 10 dólares. Né, nesse projeto. Só que a média oficial da minha hora é 10,87. Então saí 87 centavos a menos por hora. Ah, mas 87 centavos de dólares a menos é nada, né, Rod? É pouquinha coisa. Vamos lá então. 0,87 vezes 25, que foi 25 horas que eu levei para modelar essa peça, certo? A câmera... Vou colocar aqui. Foca a câmera, foca em mim. Aí. Então, ó. Deu 21 dólares e 75 por hora. Ah, pouquinha coisa, Rod. Só 21 dólares? Vamos botar para reais? Vezes 5,69. Saí no prejuízo, entre aspas, em 123 reais e 75 centavos. Por conta de 87 centavos de dólares por hora. Então, eu perdi entre aspas, 123 reais. Entendeu? Então por isso que a gente pega os últimos 5 projetos, para ter uma média mais sólida, né? Porque alguns projetos a sua média vai ser uma e em outros vai ser outra, né? Então a gente pega os últimos 5 para ter uma média mais sólida do valor da sua hora real, tá? Então como que eu faço aqui para trabalhar, dada essa explicação, né? Como que eu faço para trabalhar nessa planilha, Rod? Tem aqui escrito, altere apenas as cédulas amarelas, como no exemplo abaixo. Isso se aplica se você tiver pelo menos 5 projetos, tá, gente? Se você não tiver os 5 projetos, tiver só um ou não tiver nenhum, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como você vai fazer para usar essa planilha, tá? Então vamos lá. Tenho 5 projetos. Vamos botar aqui, eu vou zerar ela. Ó, vai ficar tudo bugado aqui, né? Mas é o seguinte, vamos lá.
Últimos projetos. Então aqui em últimos projetos você vai colocar o nome do seu projeto. Demônio. Demon. Quantas horas você levou para modelar esse demônio? 37 horas. Quanto que você recebeu nessa peça? É um demônio de base 50. Eu recebi $250. O valor da minha hora dessa peça foi 6,76. Beleza, vamos lá. Segunda peça, fada. Base de 25, eu levei 12 horas para modelar. O estúdio me pagou $150 nela. Ó, o valor da minha hora aqui já aumentou. Tá vendo por que é importante você ter a média? Mas, Rod, não alterou aqui no final o valor da minha hora média. Como que eu faço? Primeiro eu preencho os 5. Se você não tiver os 5 projetos, os 5 últimos, eu vou mostrar daqui a pouco como que você faz, tá? Vamos lá, Goblin. Goblin base 25 normalmente. Eu levei 23 horas, o estúdio me pagou $200. Troll. Base de 75, eu levei 57 horas. O estúdio me pagou $600. Orc. Base de 50, sei lá, eu levei 32 horas para modelar, o estúdio me pagou $300. Então, o valor médio da sua hora aqui é 9,57, né? No caso em dólar, tá? Se você quiser, você pode alterar para real essa planilha. É só você selecionar as cédulas de moeda, que são essas aqui, tá? Você vai vir aqui em formatar, vai vir em número, moeda personalizada e vai mudar aqui, ó, real brasileiro, e vai aplicar, que aí o valor dela vai se converter para real, tá vendo? E aí é a mesma coisa com essa aqui de baixo depois, tá? Mas eu vou deixar em dólar porque o nosso mercado é internacional, né? Então, enfim. Então, o que importa pra gente é esse último valor aqui, ó, que tá em esse verde mais escuro e o número em branco, que é 9,57. Esses dois aqui não importa tanto, tá? É só pra ter uma média. Ou seja, o que significa isso daqui? Significa que, em média, somando essas 5 peças que você recebeu $1.500 para fazer as 5, no caso, cada uma é como se tivesse saído a $300, cada uma dessas peças, tá? E aqui em horas, que você levou 161 horas, é como se você tivesse levado 32 horas e 10 minutos em cada uma. Aqui não tinha como colocar o valor exato da hora, senão ia bugar a planilha, tá? Então ficou esse valor aqui, mas sempre quando for 2, sempre divide por 2 aqui a última casa. Então é 32 horas e 10 minutos, tá? Mas não importa essas duas informações aqui. O importante é essa última cédula aqui, tá? Que é o valor da hora, ó. Então veja que na fada minha hora saiu a 12,50. No demônio saiu a 6,76. No Goblin saiu a 8,70. No Troll saiu a 10,53. Então a média da minha hora foi do valor da minha hora trabalhada é $9,57 de acordo com a planilha, tá? Beleza, descobri o valor da minha hora. O que eu faço agora? O cliente me mandou um projeto. O que eu faço, Rod? E agora? Vamos lá. Por que é importante também você ter o valor dessas horas, tá? E, Rod, como que eu sei quantas horas eu trabalhei? A gente tem lá o Clockify. Usa o Clockify, a gente fala na mentoria. Depois eu posso fazer um vídeo sobre ele, tá? Mas tem um aplicativo chamado Clockify, tá? É assim, ó, que escreve. Clockify. Usa ele, que com ele você vai ter uma média de quantas horas você levou em cada projeto, tá? Eu não vou mostrar ele aqui agora porque não é o foco do vídeo. Mas ele é muito bom para você fazer para você marcar, né, as horas trabalhadas no projeto. Então vamos lá. Descobri o valor da minha hora, 9,57. O que eu faço agora? Vamos aqui para a planilha de baixo. Recebi um concept novo, o cliente entrou em contato, Rod. O que eu faço agora? Não sei quanto cobrar. Tá aqui a planilha. Vamos lá. Qual que é o concept? É um elfo, é um goblinzinho, um guerreiro. Então vamos colocar aqui. Qual que é, primeiro, o tamanho da base desse Goblin? 25mm. Então você vai colocar aqui, ó, 25mm. E aí você vai colocar tracinho, nome da peça, Goblin. Quantas horas você acha que você vai levar nesse Goblin? Putz, eu analisei o concept, eu acho que eu vou levar umas 27 horas nele. Mas como que você sabe que você vai levar umas 27 horas analisando o concept? Porque você já modelou um Goblin parecido antes e você levou 23 horas. Só que esse é um pouquinho mais complexo. Então você leva algumas horinhas a mais, 27 horas. E aí você vai pegar aqui o valor da sua hora trabalhada, que é 9,57, certo? Então você vai pegar aqui, ó, esse valor aqui de cima e vai colocar 9,57. E aí você vai descobrir que o valor mínimo para você cobrar nesse projeto é $258,39. Mas o estúdio, ele falou, eu pago $250. Então você vai estar saindo, entre aspas, $8,39 no prejuízo. Só que esse prejuízo é porque o estúdio está pagando menos do que o mercado paga,
ou porque você está demorando muito para modelar esse Goblin. Talvez seja isso. Então, o que você pode fazer para solucionar esse problema? Tentar negociar um valor mais alto com o estúdio, sei lá, faz 260 para mim e tal. Tenta negociar ali. Ou você leva menos tempo para modelar. Por exemplo, aqui você analisou, aí você viu que tipo, essa base mesh de Goblin eu já tenho, né? Eu já tenho o corpinho, eu não tenho que modelar o corpinho dele do zero. Então, quanto tempo eu levei para modelar o corpinho mais ou menos? Eu levei umas 5 horas para modelar o corpinho dele. Então, tira aqui essas 5 horas aqui, porque você já tem o corpo do Goblin, a base mesh, né? Vai só dar uma modificadazinha e tal, então você não vai gastar aquele tempo todo para modelar do zero, né? Então, tira 5 horas aqui, vai dar 22 horas. Ou seja, o valor desse projeto mínimo seria $210, mas o estúdio está pagando 250. Ou seja, se o estúdio está pagando 250, você está ganhando aqui $39 e 46 cents, né? Tá saindo no lucro, certo? Então vamos lá, calculadora. Se o estúdio paga 250 e o mínimo é 210,54, você está com $39 e 46 cents de vantagem. Que se a gente multiplicar por 5,69, que é o valor atual do dólar, em média, você está ganhando R$224 a mais, né? Só que você estava recebendo a média que o estúdio paga, só que por conta de você modelar mais rápido, você está ganhando mais. Um exemplo que eu esqueci de passar para vocês, né? Mas vamos lá. Digamos que você leva 40 horas para fazer uma peça e o estúdio te pagou $500. Você leva 40 horas, te pagou $500. Então vamos lá, $500 dividido por 40 horas, tá saindo a 12,50 hora, né? Só que, digamos que vai passando o tempo, você vai melhorando, vai estudando, vai melhorando a sua velocidade, o seu acabamento, vai ficando melhor. E aí, você não consegue, às vezes, negociar com o estúdio para ele te pagar mais. Aí fala, não, eu só pago 500, eu não vou pagar mais que 500. Só que você agora modela 2 vezes mais rápido. Passou 6 meses, 1 ano, você está modelando 2 vezes mais rápido. Então, uma peça que você levaria 40 horas para fazer antes, você leva 20 agora. Então, 500 dividido para 20, a sua hora agora vale 2 vezes mais. Ao invés de 12,50, vale $25. Ou seja, se você pegar agora para modelar, uma peça que você levava 40 horas, você leva 20, você consegue fazer 2 peças que você leva 20 horas para modelar no mesmo prazo que você levava para fazer uma antes. Ou seja, agora você está recebendo R$1.000 pelas 40 horas, né? Porque agora você levava 500, você recebia 500 para modelar em 40 horas, agora você está recebendo 500 para modelar em 20, certo? Ou seja, você consegue fazer 2 projetos de 20 horas ao invés de um só de 40. Ou seja, 500 vezes 2 $1.000. Então você está recebendo mais. Isso é uma das estratégias que você pode usar para ganhar mais. Você modelar mais rápido, aprimorar a sua técnica. A outra estratégia é negociar valores melhores com o estúdio, tá? Beleza, gente? Então vamos lá. Outro projeto. Vamos dizer que eu tenho agora aqui para modelar um orc de base 50. Então vamos lá. Base de 50 milímetros, 50 mm, tracinho, orc. Quantas horas eu vou levar para modelar esse orc? O outro eu levei 32, o último que eu fiz. Só que eu já tenho base mesh, já estou modelando um pouco mais rápido. Eu acho que nesse eu consigo fazer em umas 29 horas. O concept não é tão complexo, acho que umas 26, né? Vamos colocar 27 horas. Valor da minha hora, 9,57. Então, $258,39, né? Só que o estúdio tá me pagando para uma base de 50, $300. É a média dos estúdios. O estúdio tá me pagando $300 em média. Ou seja, se eu pegar aqui para calcular, 300 menos 258,39, que é o valor mínimo, eu tô saindo $41 de vantagem, né? De acordo com a minha velocidade de modelagem, de acordo com a minha hora, entendeu? Então, como eu tô modelando mais rápido, a base do estúdio é $300. Só que aí entra um problema. Digamos que o estúdio só não vai aumentar o preço, só que você demora mais para modelar. Digamos que você leve 40 horas para modelar. Então aqui você tá saindo no prejuízo, entendeu? Por quê? O estúdio não vai aumentar o valor, você leva essas 40 horas para modelar, só que se a gente for calcular com base no valor da sua hora, você teria que cobrar 382,80, teria que receber, só que o estúdio só paga 300. Qual que é o problema? Você está demorando muito para modelar, entendeu? Então você tem que sempre ver, eu estou demorando muito para modelar ou o estúdio está me pagando abaixo. Às vezes o estúdio não está te pagando abaixo, você olha aqui,
digamos, você jogou aqui o valor da sua hora e, digamos, você leva o valor da sua hora estimada para o projeto e o valor da sua hora mesmo, né, que a gente descobriu aqui em cima, né, que a gente descobriu aqui. E aí você viu que esse projeto, o mínimo deveria ser 382,80. Só que o estúdio está te pagando 300. Ah, o estúdio está me explorando? Não. Pô, você está levando 40 horas para modelar um orc desse daqui, no base de 50, pequenininho? Saca? Não é o estúdio que está explorando, é você que está devagar e está querendo explorar o estúdio, entre aspas, né? Mas... entendeu? Porque é importante você saber, né, o valor da sua hora e você vai conseguir ter um parâmetro se você está demorando muito para modelar ou tá modelando rápido, ou se o estúdio tá te pagando a mais ou a menos do que você deveria receber realmente, né? Então, às vezes não é o estúdio que tá te pagando menos, é você que tá demorando muito para modelar. E aí, para resolver isso, é estudo e prática, né? Beleza, gente? Então, resolvidos os problemas aqui de a explicação da planilha para quem tem os 5 projetos, né? Vamos mostrar para quem não tem, para quem só tem um projeto, né? Então, se você vier aqui e apagar aqui o amarelinho, tá falando aqui, altera apenas as células amarelas, como no exemplo abaixo. Então, se eu alterar aqui só o amarelo, você vai ver que vai bugar aqui o valor, né? E aí, o que acontece? Para ele desbugar, digamos que eu tenho 2 projetos, Rod. Rod, eu tenho 2 projetos. Tem um demônio e tem um goblin. O goblin aqui... Goblin... Eu levei 20 horas para modelar e recebi $150. Só que aí ele não tá me dando a média das horas, né? Ele tá me dando a média do que eu levei no Goblin e a média que eu levei no Demônio. Como que eu faço para resolver aqui, ou para me ter a minha média geral final, né? Oficial. Você vai vir aqui e vai pagar essas outras cédulas aqui. E aí você vai ter a média, ó, 7 horas e 13. Essa é a sua hora oficial, tá? O valor oficial da sua hora. Rod, mas aí agora eu não tenho mais só 2 projetos, agora eu tenho 3. Fiz mais um, fiz uma fadinha aqui. A fada eu levei 15 horas para modelar, o estúdio me pagou $130. Só que aí não apareceu agora aqui no final. O que eu faço para aparecer? Tem que vir aqui, clicar na célulazinha de cima que tem a fórmula, clica na bolinha e arrasta para baixo, que ele vai passar aqui a fórmula para baixo. Tá vendo? E aí vai dar o valor oficial. Então, se você não tem os 5 projetos logo de início, você tem que fazer dessa forma para atualizar a planilha. Tá? Agora, Rod, eu não tenho nenhum. O que eu faço? Vai apagar tudo aqui. Os amarelinhos. E vai apagar todas as verdinhas, menos a primeira. Deixa só a primeira lá por enquanto, tá? As verdinhas clarinhas. E aí você vai colocar. Quanto que você... o primeiro projeto que você recebeu, digamos, né? Consegui meu primeiro cliente, eu não tenho nenhum cliente antes disso. O que eu faço? Você vai colocar aqui o nome do concept, um orc. E aí você vai analisar o concept e vai ver, eu acho que eu vou levar umas 37 horas para modelar. Quanto que esse cliente está me pagando, né? Eu não sei quanto cobrar. Esse cliente está me pagando, ele me ofereceu $300 por essa peça. Você vai colocar aqui o valor recebido. E aí você preenche dessa forma quando é o seu primeiro projeto, tá? É por estimativa, né? Então, nome do projeto, o tempo que você está estimando e o valor recebido. Rod, deu tudo certo, o cliente ele encomendou outra peça comigo, agora ele quer um goblinzinho. Então você pega aqui o goblin, quantas horas? Pô, se no arco eu levei 37, eu não vou levar 37 horas para modelar um goblin, eu vou levar umas 21. E aí esse cliente agora ele tá me pagando 130 por esse goblin. Aí você vai preencher. Só que aí não deu o valor final aqui, lembra? O que você tem que fazer? Clica na cédula de cima que tem a fórmula, clica na bolinha e arrasta para baixo. Beleza, gente? Então, é assim, até você conseguir os 5 projetos, tá? Aí, agora, vamos fazer aqui rapidinho. Fada, Troll, Gigante. Então, Gigante eu levei 55 horas, no Troll eu levei 37, na Fada eu levei 13 horas. Aquele me pagou $80, aquele me pagou 200, aquele me pagou 350. Você vai clicar aqui na que tem a fórmula, clica na bolinha e arrasta para baixo até as que estão em branco. E aí você vai ter o valor final da sua hora, $6,44, tá? Esses valores são meramente ilustrativos, tá, gente? A gente pode fazer outros vídeos depois falando sobre o valor de estudo. Já tem um videozinho no canal, aliás, que eu respondi essas perguntas, né? De quanto que os estudos pagam. Vou deixar ele aí no finalzinho do vídeo aí para vocês. E é isso, gente. Espero que tenham aproveitado. Espero que vocês aproveitem a planilha. Lembrem de clicar em arquivo e fazer uma cópia. Clicar no arquivo e fazer uma cópia, tá? Para conseguir editar ela.
E é isso, espero que você tenha aproveitado, tenha tirado todas as dúvidas. Certeza que criou dúvidas novas, né? Mas espero que você tenha aproveitado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!